Muita gente vai falar, não, você não pode falar mal da Santa Ceia. Bem, vamos começar por partes. As religiões primeiro chamam isso de Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Não aparece isso em lugar nenhum da Escritura. Tá? Jantar da Páscoa e ceia é a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença está na imagem que as religiões colocam na cabeça do povo. A imagem de uma Santa Ceia é ritual. Cristo nunca ensinou ritual para ninguém. Ritual é uma característica de povos pagãos. Vou provar isso. Tá? Não existe isso no Novo Testamento. Em momento nenhum, Cristo ou qualquer um dos apóstolos ensina qualquer um da igreja a fazer rituais. De qualquer espécie. Tá? Jantar da Páscoa. Por que eu coloquei essa diferença do lado? Se você for estudar a história do jantar da Páscoa, você vai chegar até Moisés. Moisés, você vai descobrir que o povo tinha o jantar da Páscoa, que foi a última refeição antes deles partirem para a Terra Prometida. E se vocês forem observar o que estava na mesa deles, vocês vão descobrir que era a mesma coisa que estava na mesa de Cristo e dos apóstolos. Era um jantar, não tinha só pão e vinho. Tinham várias coisas na mesa. Era um jantar convencional. Tá? Só que o judeu, o suco do judeu no jantar era o vinho. E o pão era uma coisa que estava disponível na mesa. O que Cristo fez foi, criou uma ilustração em cima daquilo para explicar algo. Mas ele não criou um ritual. Isso, vamos continuar. Ele não criou um ritual. Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, mas não, tem muita dificuldade de enxergar, porque são anos e anos da religião colocando isso na cabeça da pessoa. Desde pequenininho. É muito difícil mesmo. Aqueles que abandonaram o aprisco do cristianismo institucional, né, quando eu falo isso eu estou falando de religião, têm o direito bíblico de existir, já que isto foi feito inicialmente pelos próprios discípulos de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Para qualquer um que está dentro de uma religião hoje, qual é o maior risco uma das maiores preocupações da instituição, da religião hoje? É perder membros. Essa é a maior preocupação deles hoje. Isso abate eles financeiramente, tira crédito e tira poder da mão deles. Esse é um dos maiores riscos que hoje as religiões, os templos, né, religiosos correm. Se o seu pastor ou padre o ensina a rejeitar esse tipo de igreja, ele o está ensinando a rejeitar um fundamento básico da igreja primitiva, que consiste em sair da Babilônia. Isso é apresentado em todo momento, desde do início do Novo Testamento até o Apocalipse. Que tipo de Babilônia que ele está falando aqui? A gente está falando de uma Babilônia simplesmente política? Qual é a Babilônia mais perigosa? É a política? Não, não é a política. É aquela que atinge a sua alma, o seu espírito. É a Babilônia religiosa. É a Babilônia religiosa. Esse é que é o grande risco que se corre, né? E esse fundamento básico ele é pregado por diversas vezes. Tá? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Para quem quiser ler, Apocalipse 18. À esquerda eu coloquei a imagem de um DVD. Ele tem bastante informação interessante, tá? Babilônia, passado, presente e futuro. Tá? Isso aí vocês podem ir anotando cada um desses daí ou depois olhar com calma, porque tem informação nesse DVD também. Muito útil sobre a história da Babilônia. Importante para ser conhecida. A imagem do meio é a prostituta que é comentada em Apocalipse. Essa prostituta, ela vicia
os governantes da terra no seu vinho, tá? O seu vinho, eu acho que você pode também interpretar isso como riqueza e poder. Os governantes da terra, eles buscam riqueza e poder. E essa prostituta, ela oferece isso para os governantes da terra. A imagem da direita, uma boa parte das pessoas já conhecem, eu coloquei apenas para que vocês pudessem se situar nos períodos históricos, tá? Cabeça de ouro, Babilônia. Peito, Império Medo-Persa. Cintura, Grécia. Pernas, Roma. Nações da Europa. E isso daí também inclui todo o norte, tá? Não é só a Europa, não. É porque existe uma interpretação do Apocalipse, né, que ela volta sempre o inimigo, ela sempre diz que o inimigo vem do norte, baseado na passagem de Jeremias, quando Babilônia ataca Israel. Então existe uma interpretação, né, mais uma forma de se ver o Apocalipse, né, onde você enxerga o império como vindo do norte. Do norte do mapa é o norte em relação a Israel, fisicamente falando. Então você pode interpretar todo o império como vindo sempre do norte, a parte de cima do mapa. Os pés são de barro e ferro. Isso quer dizer o quê? O ferro é uma característica do império anterior, Roma. O barro, ele demonstra que esse império, apesar dele parecer ser muito poderoso, ele é frágil. Para quem lembra da história do Império Romano, o Império Romano ele não cai por causa dos inimigos que atacam ele. Ele cai por causa de brigas internas. Imperador matando imperador, famílias se matando, o Senado se voltando contra o Império. Então, o Império ele é frágil. Tá? Bem, essa frase daqui ela já vem do livro. Ela não é uma frase um pouco diferente, mas ela vem do livro. Pode soar estranho, mas quase tudo aquilo que é feito nas igrejas modernas, e isso inclui evangélicas, protestantes e católicos, não tem qualquer base bíblica. Quando ele está falando isso, ele está focando em todos os rituais, tá? Todos os rituais que foram criados ou que vieram da Igreja Católica. Procissões. Bem, eu coloquei uma foto na direita. Não vai dar para vocês lerem com muita clareza, não sei se aparece, né? Mas está escrito assim, isso aí foi tirado da televisão, tá? É uma igreja evangélica, né? Não vou falar o nome, mas vocês já vão perceber rápido. É uma igreja evangélica, está escrito ali, distribuição da rosa amarela. Fantástico. Aonde que isso está na escritura? Em lugar nenhum. O nome que se dá para esse tipo de coisa, rosa amarela, distribuição da água abençoada, bota a água em cima da televisão que eu vou abençoar e você bebe. O nome disso, para os povos pagãos, era fórmula mágica. Pode parecer uma palavra de desenho do Walt Disney, mas é uma frasezinha muito séria. Fórmulas mágicas. O que é uma fórmula mágica? Eu, quando pego um templo, tá? E eu faço uma arquitetura nele, onde eu tenho certas imagens nas paredes de anjos, com a intenção de dizer para todo mundo que aquele lugar está protegido. Quando eu pego a porta de entrada e faço 2 colunas e crio um portal, quando eu pego a parte de cima do templo e faço um triângulo, eu criei uma fórmula mágica. Ela vai proteger quem está dentro do templo, ela vai fazer a pessoa, depois que passar pelo portal, ela passar para uma outra dimensão. Quer dizer, isso é uma fórmula mágica. São símbolos, são estátuas, são várias coisas que representam uma fórmula mágica. Tá? Um anel que a pessoa use. Bem, os pagãos conheciam como o anel do mago, né? Não deixa de ser uma fórmula mágica. Tá? Essas coisas que o pessoal manda fazer pela televisão, distribuição de rosa amarela,
Água abençoada é fórmula mágica. Isso é paganismo. Isso vem de povos pagãos.